Os 10 mandamentos são uma das partes fundamentais da formação de todo cristão. De uma maneira clássica, nós podemos dizer que a formação de um cristão, ou a catequese, o catecumenato, levam em conta 4 dimensões fundamentais da espiritualidade e da fé cristã. A primeira dimensão é o credo apostólico. O credo apostólico, ele conta de maneira narrativa aquilo que é a nossa fé, portanto, aquilo em que nós cremos. E existe uma segunda parte, que são os 10 mandamentos, que nos contam sobre o nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Existe uma terceira parte, que é o Pai Nosso, que nos fala da nossa esperança. E existe uma quarta parte, que são os sacramentos, que unem tudo isso. Então, credo apostólico, 10 mandamentos, o Pai Nosso e os sacramentos são o básico da formação cristã. E, portanto, todo cristão tem que conhecer o credo apostólico, os 10 mandamentos, o Pai Nosso e os sacramentos. E dentro disso, conhecer como essas coisas impactam a nossa vida, como nós aplicamos essas coisas, como nós vivenciamos essas coisas. Então, eu quero te ajudar a entender hoje sobre os 10 mandamentos, e nesse vídeo a gente vai começar falando sobre 2 dos primeiros mandamentos. Então, os cristãos, eles sempre viram importância nos 10 mandamentos, e existem pessoas que não dão importância aos 10 mandamentos porque fazem uma separação radical entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, e por isso localizam os 10 mandamentos como uma coisa da Antiga Aliança. Sendo que aquilo que aconteceu na Antiga Aliança é importante para nós também. Mandamentos foram trazidos por Deus ali e existe uma grande importância nisso. Os mandamentos do Antigo Testamento, que aparecem não só nos 10 mandamentos, mas ao longo do Antigo Testamento, eles foram transformados, mas não foram, podemos dizer, nunca inteiramente anulados. Então, em 2 Timóteo 3,16, nós lemos: toda a Escritura é inspirada e útil para educar, para instruir na justiça. Toda a Escritura é inspirada e que, como ela é inspirada, ela é útil para educar na justiça. Ou seja, quando o Espírito Santo inspirou aqueles textos bíblicos, ele colocou neles algo que é atemporal. Existem nos textos bíblicos do Antigo Testamento referências a coisas daquela época, mas mesmo em meio a essas referências, nós encontramos uma característica que é importante para nós hoje. E a maneira sábia e cristã de ler o Antigo Testamento, de ler as Escrituras, é assim, procurando aquilo que diz respeito à nossa realidade hoje. Então, os 10 mandamentos dizem respeito à nossa realidade hoje. E eu acredito que uma coisa que nós devemos fazer é procurar entender não só o que eles são, o que eles significam, mas como eles são aplicados em nossa vida e que diferença eles fazem na nossa vida, como eles nos levam a ter uma vida muito melhor. Então, hoje nós vamos falar sobre os 2 primeiros mandamentos, sobre a maneira como nós organizamos esses mandamentos, e aí sobre isso eu acredito que tem uma coisa que é importante você entender, que é como nós podemos dizer, nós subdividimos, ou nós organizamos, ou nós localizamos, ou identificamos os mandamentos. Então, um lugar na Bíblia para você identificar os 10 mandamentos é no livro de Êxodo, Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Tá? Então, os 10 mandamentos aparecem principalmente em 2 lugares. Pelo menos os 10 mandamentos como nós os entendemos hoje. Aparecem principalmente em 2 lugares. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Êxodo 20 é geralmente o mais citado, porque é a primeira referência. Mas ela aparece nos 2 lugares. E das 2 vezes que aparece, a Bíblia, no hebraico, não identifica quando começa um mandamento e termina outro. Então, existem maneiras diferentes pelas quais os cristãos historicamente leram isso aqui e subdividiram. Onde começa o primeiro, onde termina o primeiro, onde começa o segundo, onde termina o segundo. Então, isso é agravado pelo fato de que em Êxodo 20 e em Deuteronômio 10, existem diferenças na maneira como os mandamentos são registrados. Então, existe uma diferença ali na maneira como, por exemplo, o mandamento da cobiça é registrado,
Então, existem diferenças, e essas diferenças levaram cristãos de épocas e lugares diferentes a subdividirem de maneiras diferentes. Os judeus também têm maneiras diferentes. Então, entre os cristãos ocidentais e orientais existem diferenças. Existe uma maneira que foi usada por Santo Agostinho, e essa maneira de Santo Agostinho ela foi depois herdada pelos luteranos, pelos católicos romanos também. Então, existem maneiras diferentes de fazer isso. Não existe uma maneira absolutamente inquestionável. Tá? Eu diria que essa maneira agostiniana, ela é, da perspectiva do conteúdo, a melhor. Porém, eu diria que existe uma outra maneira, que é mais corrente entre os cristãos de linha protestante, não luteranos, e essa maneira ela é mais coerente com o texto de Êxodo 20 lido de maneira isolada. Quando o texto de Êxodo 20 é lido e comparado com Deuteronômio 5, a maneira agostiniana prevalece como, digamos assim, uma harmonização e algo que dá mais sentido e que tem um simbolismo maior. Então, porque nessa leitura agostiniana você tem 3 mandamentos que se referem a Deus e 7 mandamentos que se referem a nós. Então, o próprio simbolismo do 3 e do 7 já fortalecem isso. Então, existem coisas ali que são bonitas e são melhores quando nós lemos essa leitura agostiniana. Eu vou usar aqui a leitura a qual eu estou mais acostumado historicamente, não porque eu considero melhor, mas porque eu considero ela muito fácil de ser mostrada para as pessoas em Êxodo 20, sem precisar ficar fazendo essa comparação. Mas eu considero que as duas maneiras elas são úteis, são importantes e reconheço que as duas são parte da tradição cristã, não só uma delas. Então, de toda maneira, nós vamos falar aqui dos 2 primeiros mandamentos e, dentro dessa minha leitura, os 2 primeiros mandamentos são considerados um só mandamento, dentro de outras leituras. Então, são um mandamento que diz que nós devemos adorar somente a Deus e o mandamento que diz que nós não devemos fazer ídolos. Então, se você entender o que esse mandamento significa, parece que eles são a mesma coisa. Porque se você só adora a Deus, você não vai ter ídolos. Uma coisa leva naturalmente a outra. Então, parece ser parte do mesmo mandamento. Então, é um mandamento só ou 2? A gente não precisa discutir. O que eu quero entender é o que significa essas coisas. Então, eu quero ler com você aqui Êxodo 20, do 1 ao 5, que diz o seguinte. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: Eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª gerações dos que me odeiam, mas também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então, você tem 2 mandamentos aqui que se referem à adoração, culto. E existe uma conexão íntima entre eles. Então, o primeiro mandamento, embora muitos cristãos comecem o primeiro mandamento dizendo não terás outros deuses diante de mim, existe algo antes. Deus não começa dizendo isso. O que Deus começa dizendo é: eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então o mandamento começa dizendo quem é o nosso Deus. O ensinamento começa aí, identificando quem é o nosso Deus. E a partir do momento em que Yahvé é identificado como nosso Deus, é que, consequentemente, não teremos outros deuses. Então, o mandamento é importante entender. O mandamento começa com algo positivo e só depois vem uma negação. Então, dizemos aí quem é o nosso Deus, Yahvé, e o que ele fez. Existe uma história aí. Que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, como é que nós, israelitas, identificamos o nosso Deus? Ele é o que nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Grandes partes, grandes estratos no Antigo Testamento seguem essa maneira de identificar a partir dessa narrativa de saída do Egito, de uma história de libertação. Então, para que o mandamento seja obedecido, nós precisamos lembrar da nossa história de libertação. É algo que está aqui escrito. E que muitas vezes a gente quer partir direto para a aplicação, mas, calma, nós precisamos entender qual é a nossa história, quem nós somos. Existe uma identidade de Deus e uma identidade nossa que precisam ser bem estabelecidas. E quando eu entendo quem é meu Deus e quem sou eu, é que eu entendo o que é que eu tenho que fazer. Então, nesse processo, quem eu sou está ligado a uma história de libertação. Né? Então, nesse ponto, na hora que o texto diz, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, na hora que se diz que ele é o meu Deus e que, portanto, eu não posso ter outros deuses, o que nós estamos falando aqui é sobre adoração. Adoração é essa reverência
prestada a Deus através de ações que reconheçam sua grandeza, seu lugar único. Isso através de orações, prostrações, sacrifícios, ações que nós desempenhamos sozinhos, em conjunto. E isso é adoração. Isso é o tipo de culto que nós estamos falando aqui. E a idolatria, num determinado momento, acontece quando esse Deus Yahvé é identificado com criaturas estabelecidas pelo ser humano. Então, posteriormente, aqui nós chamamos de Êxodo 32, mas posteriormente o povo de Israel cria um bezerro de ouro. E através desse bezerro de ouro, existe uma nova identificação de quem nos tirou da terra do Egito. Então, o que se diz quando o bezerro de ouro é criado é: aqui tens os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. Ou seja, uma nova história de libertação é estabelecida em competição com a história original. Aqui tens os teus deuses que te fizeram sair da terra do Egito. Então, o que acontece ali é como se aquele bezerro de ouro fosse identificado como Deus libertador. E nesse ponto, na antiguidade, existia essa prática de criar certos objetos, animais, pessoas ou coisas semelhantes, e esses objetos, conhecidos como ídolos, eles passavam por um ritual no qual eles eram consagrados a esse processo e, portanto, a divindade passava a habitar dentro desses objetos. Então existia uma relação ali com esses objetos, porque dentro desses objetos havia um poder libertador com o qual o povo poderia dialogar através de orações, prostrações, sacrifícios, poderia negociar. Então, a idolatria é um pecado muito sério e muito grave. É um pecado de adoração. É quando nós prestamos um culto divino às criaturas em vez de prestá-lo a Deus. Então, existe uma questão importante aí, que é a questão da idolatria. Algumas pessoas têm obsessão em encontrar idolatria em qualquer coisa. Se você honra uma pessoa, é idolatria. Se você comete um pecado qualquer, é idolatria. Se você tem uma posição política diferente, é idolatria. Tudo é identificado como idolatria. E, nesse sentido, essa obsessão leva a uma ignorância, ou presume uma ignorância, sobre o que realmente significa idolatria. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas, a maioria provavelmente das pessoas que usam a palavra idolatria para tudo, sabem o que significa idolatria. Mas no momento que elas usam a palavra idolatria de uma maneira distorcida, elas acabam esquecendo algo fundamental que eu vou explicar aqui sobre a idolatria. Então, a idolatria é a adoração a um ídolo. Um ídolo é uma imagem, uma escultura, criada pelo ser humano para incorporar uma identidade, uma divindade na qual se acredite. E essa divindade recebe através desse ídolo um culto, através de sacrifícios e outros rituais, com a finalidade de se alcançar certos favores: proteção, prosperidade, fertilidade, saúde. Então, segundo a lógica de troca, eu dou para que a divindade me dê de volta. Então, existe uma lógica muito comum no sacrifício da antiguidade. O sacrifício era oferecido à divindade, a divindade comia aquele sacrifício e a divindade ficava feliz com você e lhe abençoava. Então, existia ali uma relação de troca, né? Eu fazia um favor à divindade, a divindade fazia um favor. Não é uma troca comercial exatamente. A gente vai chegar já nesse ponto comercial. Mas é uma relação de troca. Né? Então, idolatria é isso. É um culto a um ídolo. É uma adoração de um ídolo. E um ídolo é essa imagem que incorpora uma divindade com a qual nós queremos nos relacionar através de uma troca de favores. Isso é idolatria. Se não é isso, não é idolatria. Então, existe um outro pecado na Bíblia que é equiparado à idolatria, que é o pecado da avareza. Esse pecado aparece em Efésios e em Colossenses. Nos dois casos, esse pecado ele aparece numa lista de pecados. E dentro dessa lista de pecados, ele é, nas duas vezes, o único pecado que é identificado como idolatria. É o pecado da avareza. Avareza, amor ao dinheiro. Então, o que é a avareza e esse amor ao dinheiro tem a ver com a idolatria? Né? Hoje em dia, inclusive, o pecado da avareza parece que não deixou, ele não é mais pecado. Para muitas pessoas, o sujeito pode enriquecer à vontade, quando quiser, ter o que ele quiser, sem limites, e nunca é avareza. Mesmo no mundo onde existe pobreza, existe morte, ou no mundo onde você pode usar aquilo que você tem para beneficiar ativamente outras pessoas.
Mas esse pecado da avareza, na Bíblia, é o único pecado que é identificado como idolatria. Não existe. Na Bíblia não existe uma obsessão de ficar procurando idolatria em outros pecados. Existe uma narrativa, em Romanos 1, de que através da idolatria, outros pecados foram estimulados. As pessoas foram entregues a outros pecados através da idolatria. Porque um pecado leva a outros, não é só a idolatria. Vários pecados levam a outros. Né? Por inveja, a pessoa mata. Um pecado leva a outro. Né? Por gula, a pessoa mente. Um pecado leva a outro. Quase todo pecado pode levar a qualquer outro. Então, dessa maneira, a idolatria leva, sim, a outros pecados. Mas a gente não pode dizer que esses pecados são a idolatria. Né? Então, Paulo fala, como eu disse, de uma lista de pecados, só menciona a avareza como idolatria. Nenhum outro. Existe um debate amplo sobre o motivo pelo qual Paulo faz essa identificação, o motivo pelo qual ele identifica a avareza como idolatria. Não é tão simples a gente entrar nesse debate, a gente não precisa entrar aqui. Mas se eu entendo que a idolatria é um culto a uma imagem, incorpora uma divindade com a qual eu quero me relacionar através de uma troca, de um oferecimento de sacrifícios, fica fácil entender uma das razões, talvez, porque Paulo tenha tratado a avareza e não outros pecados como idolatria. Essas coisas da idolatria aparecem no dinheiro. Né? Então, existe sim um culto ao dinheiro. O dinheiro, ele tem uma imagem. E aí nós estamos falando aqui dentro de uma cultura principalmente pagã. O dinheiro tem uma imagem. E dentro dessa imagem existe uma troca de favores. Existem pessoas que buscam aquilo ali como uma maneira de enriquecer. Então, ou seja, de trazer poder para si, melhor dizendo. Então, dentro dessa definição de ídolo, não é difícil entender por que a avareza seria idolatria e outros pecados não. Então, egoísmo é idolatria? Não. Egoísmo não é idolatria. No egoísmo, não existe aquilo que acontece, todo esse arcabouço, né, que acontece na idolatria. Soberba é idolatria? Não. Inveja é idolatria? Não. Luxúria é idolatria? Não. Gula é idolatria? Não. Ira é idolatria? Não. Preguiça é idolatria? Não. Esses pecados não são idolatria. Egoísmo é egoísmo, soberba é soberba, inveja é inveja, luxúria é luxúria, gula é gula, ira é ira, preguiça é preguiça. Cada pecado é ele mesmo. Esses pecados não são idolatria. A idolatria pode levar a um desses pecados? Pode e pode não levar. Um desses pecados pode levar ao outro e pode não levar. Então, são pecados diferentes. Se nós queremos enfrentar o pecado, vencer o pecado, nós precisamos identificar corretamente o que são esses pecados, sem reducionismo, sem reduzir um pecado a outro. Então, a obsessão com a idolatria faz mal, porque ela nos atrapalha de entender a nossa própria vida interior. E existem pessoas que ficam presas nisso, ficam procurando dentro das suas intenções, dentro do seu coração, ficam se inspecionando para ver se tem uma raiz de idolatria ali e tudo mais. Nada disso é saudável. Tá? Ficar procurando idolatria onde ela não está, não é saudável. Nós devemos examinar a nossa pessoa para saber como nós estamos. Mas ficar caçando um pecado onde ele não existe, não é saudável. Então, é claro que às vezes nós usamos a palavra idolatria de uma maneira analógica, figurada. Por exemplo, eu falo da idolatria da pregação expositiva. Quando eu falo da idolatria da pregação expositiva, óbvio, isso é uma hipérbole, é um exagero. Não existe idolatria da pregação expositiva. Ninguém adora, cultua a pregação expositiva. No sentido literal, não é idolatria. O que existe é um excesso de atenção e de importância que é dada à pregação expositiva. Então, isso é a linguagem figurada, não é literalmente idolatria. Tá? Não existe esse culto ali. E, portanto, não se pode imaginar isso dentro de uma antropologia no qual o ser humano, o pecador, está procurando um Deus para adorar. Não é isso, tá? A idolatria da pregação expositiva não tem nada a ver com o coração humano pecaminoso procurando ídolos. Nada a ver. Né? Então, muitas pessoas ficam procurando isso porque tem essa imagem, essa ideia, que não é bíblica, de que o coração, por ser pecaminoso, está o tempo todo procurando deuses para adorar. Isso não é verdade. Não tem fundamento bíblico. Então, a idolatria deve ser bem definida. A idolatria é uma forma de culto, de adoração. Nem toda dedicação é culto. Nem toda dedicação exclusiva e pecaminosa é culto. Nem toda dedicação excessiva e pecaminosa é idolatria.
Nem toda dedicação é excessiva. Então não há necessidade de ficar caçando idolatria onde ela não existe. Uma coisa que não é idolatria é honrar outras pessoas. A Bíblia manda honrar outras pessoas. Então, honrar outras pessoas, elogiar outras pessoas, não é idolatria. Não é idolatria fazer isso numa celebração cristã, por exemplo. Sabe por quê? Porque a Bíblia faz isso nas epístolas de Paulo. E as epístolas de Paulo foram feitas para serem lidas na celebração cristã. Não só as epístolas de Paulo, né? Mas vários textos da Bíblia. O livro do Apocalipse foram escritos para serem lidos na celebração cristã. A Bíblia honra pessoas nesses livros. Então, honrar pessoas numa celebração cristã, seres humanos, não é idolatria. Então, outra coisa que não é idolatria, apego a outras pessoas. Existe apego excessivo, existe apego doentio. Mas a Bíblia é até extravagante na maneira como ela descreve o apego correto, o apego lícito. Então, a Bíblia fala do amor que nós devemos ter uns aos outros como amor ardente. Amor ardente. E é esse amor ardente que nos leva a, por exemplo, o pranto contínuo de Ana pelo filho que ela nunca teve. Ela não estava idolatrando um filho ali, mas ela estava continuamente chorando. Não queria sair daquela situação. Muita gente iria hoje considerar a Ana doente, mas ela foi abençoada por Deus com aquele choro. Aquilo não foi considerado por Deus idolatria. O pranto pela morte de Estevão ou de outros personagens da Bíblia, muitos dias, não é idolatria. O imenso cortejo de lamento na morte de José, não é idolatria. A partida de Paulo, o choro, as pessoas vão atrás, não é idolatria. Essas demonstrações emocionais, esse emocionalismo, como as pessoas querem dizer, não é idolatria e não é tratado na Bíblia como coisa exagerada. Não é difícil ver exemplos de pessoas com um apego muito intenso a outras na Bíblia e que não são repreendidas pela Bíblia. Muitas vezes são colocadas como exemplo na própria Bíblia. Ruth. Pense em Ruth. Ruth 1, 14 a 16. O texto diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Ou seja, volta para a sua terra, volta para o seu país. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja como é intenso esse apego, a ponto de uma mulher estabelecer a sua religião e a sua nação com base no apego por outra pessoa. Não é idolatria. Salmo 16, 3. Quanto aos santos que há na terra, pessoas que estão vivas aí, os santos na terra, são eles os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Todo o prazer dessa pessoa está em outras pessoas, em outros seres humanos. Não é idolatria. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Eu não tive paz no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Mas Paulo, seja mais espiritual, encontre paz no Senhor. Você não deve idolatrar outras pessoas, Paulo. Por isso, despedindo-me deles, Paulo estava pregando o evangelho. A porta estava aberta. Mas, apesar de tudo isso, ele não teve tranquilidade porque Tito não estava ali. Ele se despediu e partiu para Macedônia. Ele foi atrás de Tito. Não é idolatria. 1 Tessalonicenses 2,8. Assim nós também, sendo tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Não é idolatria. Paulo, em Romanos 9, o que é que Paulo diz? Eu preferia ser amaldiçoado pelo Senhor pela salvação do meu povo. Não é idolatria. Claro que, em muitos desses casos, existe uma hipérbole. Mas não é idolatria. Existe um apego intenso por trás dessa hipérbole. E não é idolatria. Nada disso. Então, existem erros nessa maneira de ver idolatria que as pessoas têm quando procuram idolatria em tudo. Então, o primeiro erro é confundir qualquer amor excessivo ou qualquer desejo excessivo com a idolatria. Uma pessoa valoriza os bens, valoriza a comida, a bebida, o sexo ou outras coisas de maneira excessiva,
ou doentia. E então alguém diz, idolatria. Não chamamos, às vezes chamamos os famosos de ídolos, né? A gente fala de alguém que é alcoólatra, então é a identificação comum. Mas esses excessos, eles, em muitos casos, são sim pecaminosos, mas não são idolatria. Identificá-los como idolatria é perder o que cada um deles tem de característico. A maneira própria de cada um nos atrair e afetar a nossa alma. Então, a idolatria, isso aqui é fundamental, a idolatria nem sempre envolve amor. As pessoas não percebem, mas essa ideia de que o culto à divindade se dá através do amor não é universal. Não é. Isso é algo que o judaísmo ensinou e que o cristianismo pegou. Mas nem todas as religiões da antiguidade prestavam culto às suas divindades, adoravam suas divindades através do amor. No Antigo Egito, o sacrifício que as pessoas faziam, o culto, nada ali era feito por amor à divindade. Então, a ideia de que a idolatria se dá, que ela envolve amor à divindade, é falsa. Que ela envolve um amor ao ídolo, é falsa. Uma pessoa pode amar Deus acima de outras coisas e ainda assim ser idólatra. A pessoa pode dizer, não, Deus é o mais importante na minha vida. E é mesmo, é o mais importante. E além dele ser o mais importante, essa pessoa está envolvida adorando ídolos. Isso é perfeitamente possível. Então, a ideia de que a adoração envolve amor é uma ideia cristã. Mas o culto aos ídolos não tem essa ideia. Historicamente, os adoradores de ídolos não se relacionaram com seus ídolos através do amor. Eles se relacionaram através de uma relação de troca de favores. Uma amizade que envolve troca de favores. A divindade é tratada como um beneficiador, né? Como alguém que beneficia. Você é o beneficiário daquilo. Então, para tanto, ter uma relação idolátrica para com uma causa segunda, enquanto reconhece a causa primeira, é idolatria. Ou seja, existe Deus, mas eu ofereço às causas segundas, às criaturas, uma adoração, um culto que deveria ser prestado apenas a Deus. Isso é idolatria, é o começo da idolatria. Então isso acontece, por exemplo, quando alguma superstição entra na maneira como um cristão vive sua fé. Às vezes um cristão devoto, mas ignorante, vive sua fé. Então, essa idolatria penetra nessa maneira de trabalhar. Então, a idolatria tem a ver com práticas de culto. Do mesmo modo, nem toda falha no amor de Deus é idolatria. Então, essa ideia de, idolatria é amar demais... Não, isso não é idolatria. Amar demais as criaturas, amar além daquelas devem ser amadas, é errado. E existem vários pecados aí. Quando é o dinheiro, é a avareza, por exemplo. Quando é a comida, é a gula. Então, todo amor desordenado é pecado. Num grau maior ou menor. Mas idolatria não é isso. E é interessante ver como quando nós estudamos os 7 pecados capitais, eles são geralmente definidos através dessa desordem do amor. E nenhum dos 7 pecados capitais é idolatria. Eles podem levar a uma prática idolátrica, mas nenhum deles é idolatria. Então, a idolatria é um tipo de adoração. Nem todo amor excessivo é assim. A adoração envolve um reconhecimento gratuito, interessado, da grandeza do objeto adorado. E nem todo amor excessivo é assim, nem todo desejo é assim. O reconhecimento da grandeza. Então, digamos, por exemplo, que numa determinada prática de luxúria, a pessoa que tem o pecado da luxúria usa a sua vida sexual de maneira abusiva e violenta. Ela não está reconhecendo a grandeza do seu parceiro sexual. Não é um culto que está sendo prestado ali. Existe simplesmente uma satisfação que é doentia. Não é um culto, não é uma adoração. Então, e existe um segundo erro. O segundo erro é tratar a idolatria como colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Ou algo assim. Então, essa maneira de definir é comum. Quando a gente está falando sem muita pretensão, é aceitável definir assim, né? A idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Mas essa explicação não é exata porque a gente não consegue colocar nada no lugar de Deus. Na verdade, não é possível colocar outras coisas no lugar de Deus porque não é possível amar qualquer outro objeto com todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. Não é possível. Nós só somos capazes de amar Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças, como a Bíblia manda, pela graça, porque existe a graça ajudando. O ser humano não é capaz de naturalmente ter esse amor.
Se o ser humano não é capaz de ter naturalmente esse amor por Deus, também não é capaz de ter naturalmente esse amor por nenhuma outra criatura. Então, a graça nos habilita a esse amor. Então, esse lugar que Deus ocupa, nenhuma outra criatura é capaz de ocupar no nosso coração, por mais doentio que seja o coração. Só Deus é capaz de ser esse centro do coração, porque só Ele concede a graça para isso. Nenhuma criatura é capaz de nos atrair com a mesma força. Então, nenhuma outra criatura tem a mesma intensidade, nenhuma outra criatura tem o mesmo poder atrativo. Então, o amor que nós dirigimos a Deus só é possível pela graça, não pelas nossas forças naturais. Só é possível pelo poder infinito de Deus. Por isso também, não é possível amar nenhuma outra coisa com esse mesmo amor. Nada, por mais sedutor que seja, é capaz de atrair nossa atenção com a mesma força. As criaturas esgotam as nossas forças e não são capazes de nos dar a satisfação infinita que Deus é capaz de dar. E por isso, jamais são igualmente amáveis. A idolatria, o culto dos ídolos, envolve sempre um amor parcial. Não é um amor pelo ídolo, não é a entrega ao ídolo de todo o coração. É um amor parcial, é amor por aquilo que o ídolo oferece. Pois os ídolos têm sempre defeitos, parcialidade, eles não têm completude. E a lida com eles é sempre uma lida com objetos finitos, limitados. Então, a melhor maneira de definir idolatria é como o oferecimento do culto divino às criaturas. Então, os adoradores dos ídolos se tornam, como os próprios ídolos, incapazes de salvar. E, portanto, nós nos tornamos como os ídolos que nós adoramos. E assim, ao nos livrar da idolatria, ao proibir a idolatria, o Senhor nos livra de uma prisão espiritual. É interessante que esse seja o primeiro mandamento. Deus havia libertado os egípcios de um cativeiro visível, mas eles estavam libertando também de um cativeiro espiritual invisível. O cativeiro da idolatria. Existe por trás da idolatria, como o apóstolo Paulo ensina, e como várias partes da Escritura indicam, forças espirituais das trevas. Deus deseja a nossa libertação em relação a elas. E para isso, nós precisamos entender o que realmente é idolatria e o que realmente é adoração. Através da fé cristã, nós entendemos que esse culto que nós prestamos a Deus, esse sim, é o culto do amor e do sacrifício. E acima de tudo é o sacrifício de Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.